bem-vindos ao No Live com H. Hoje vamos encerrar então o nosso podcast comemorativo de 10 anos da H-Living. E temos a honra de ter aqui conosco, os nossos convidados, mais uma vez, a Vivi e o Jeff, e hoje uma convidada de honra, Giovana Colombo. Eu vou deixar aqui com ela, se apresente, então. Olá, meu nome é Giovana Colombo, eu sou corretora de imóveis, sou filha amada do pai e para mim é uma honra estar aqui hoje, porque além de profissional, como parceira da H-Living, a gente construiu uma amizade. Então eu sempre uso uma frase quando eu venho aqui na H, vai bem além de negócios, vai muito além de apenas negócios. E no episódio de hoje, Gil, a gente vai falar sobre propósito, Que a H-Living, ela não empilha mais tijolo, que a H-Living realmente ela constrói com propósito. Eu tenho uma pergunta para o Jefferson e para a Vivi, que é qual o verdadeiro propósito que a H-Living tem, O que vocês querem deixar de legado, o que vocês querem construir como pessoas e como construtores numa cidade, que se destaca tanto? Quer começar? Posso começar, então, vamos lá, agora como convidado, No Living com H. Sabe que até a gente descobrir o verdadeiro propósito da nossa jornada aqui como incorporadores foi uma caminhada, E a gente começou a entender isso quando a gente teve contato com o Augusto Cury em uma das palestras e alguém falou sobre VGV. E a gente está habituado a falar sobre VGV, Só que a interpretação de VGV ele veio de uma outra situação, porque o Augusto Cury estava falando muito sobre o valor da vida, E a gente está falando sempre de VGV, é o valor geral de vendas. E naquele momento foi sobre o valor geral da vida. E isso mudou para nós, porque ali a gente já estava buscando algo diferente, a gente já estava buscando o verdadeiro sentido da incorporação. E para nós fez muito sentido trazer ainda mais a humanização para dentro da H, Então nós temos uma jornada da H-Living como H Empreendimentos, que até o momento, nós honramos até aquele momento que ela veio, que era o H de Habstreuter, mas a gente entendeu que o H estava muito mais para humano, Na nossa relação familiar, na nossa relação com os parceiros, com os amigos, com as pessoas que trabalham conosco. Então, eu acho que hoje o verdadeiro propósito da H-Living realmente construir... quando a gente fala em construir lares, parece um jargão, Uhum. Mas para nós não é um jargão. Para nós realmente é construir um lar. Porque uma família sólida, ela só é construída dentro de um lar. E é isso que a gente traz quando a gente está com os nossos parceiros aqui na mesa, é dizer que a gente constrói para alguém morar dentro, Seja uma família de uma pessoa, Giovana? Uma família de duas, uma família de 4, A gente constrói realmente para famílias. E isso a gente sempre traz e fala que por que nós construímos, E onde vocês querem chegar como empresa, como pessoas? Aí, vamos lá, Vivi. A gente tem estabelecido qual é a nossa visão, como empresa, e o nosso desejo, de fato, é ser reconhecido como uma marca que entrega bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. E para as pessoas que fizer sentido isso, as pessoas queiram caminhar conosco. Então, se tornar uma marca desejo no mercado da construção civil, onde bem-estar e qualidade de vida seja congruente com a vida da pessoa, esse é o nosso desejo, realmente nossa meta, nossa visão enquanto empresa. Bom, e Gil, e o propósito teu de vida, que se alinha com o propósito da H-Living? Tu consegue expressar pra gente? Realmente, Deus une mesmo propósitos, E faz muito sentido para mim trabalhar com a H-Living. Porque desde o início da minha carreira como corretora, que isso já fazem 15 anos, aqui em Itapema, eu cresci para atuar em Itapema. Eu fiquei 3 anos pagando e inativo, porque ele estava projetado para atuar nesta cidade. E desde o início eu enfrentei uma certa barreira com a forma que eu queria trabalhar, porque eu fui comerciante por 11 anos. E no comércio que eu tinha, eu me importava com as pessoas, realmente com as pessoas. E quando eu cheguei aqui, eu queria
dar continuidade ao me importar com as pessoas. E eu vi uma certa barreira nisso, porque quando eu cheguei aqui há 15 anos, VGV, números, eram muito números. E eu decidi permanecer no propósito, de realmente me preocupar com as pessoas. Independente se elas vinham só investir, se elas vinham para morar, se elas queriam algo somente para alugar, ou somente para o verão, eu entendia que de qualquer forma, em algum momento, aquele ambiente seria um lar. Ou um lar por 3 dias, ou um lar por uma semana, ou um lar por alguns meses, mas seria um lar. E nesses 15 anos de trajetória, os clientes que ficaram comigo, né? Seria maravilhoso ter conquistado todos para sempre. Mas nem todos ficam para sempre. Mas os que ficaram nesse até hoje, tenho um cliente com todo esse histórico de 15, de 10, de 12 anos, eles entenderam que a minha forma de trabalhar é cuidar deles, da família deles e do financeiro que eles colocaram à disposição para investir aqui. Então, vai bem além de só vender tijolos e paredes. Então, para mim, faz muito sentido trabalhar com a Galívia. E me conta como que foi o encontro quando tu conheceu a Vivi, que ela também vem nessa... A Vivi e o Jeff, mas a Vivi, eu creio que quando vocês se conheceram foi amor à primeira vista, né? Então, foi interessante. Porque começou com o Jeff, né? É mesmo? A nossa história começou com o Jefferson. Eu fiquei impressionada agora, eu não sabia dessa história. No SOG. Eu não sabia dessa história. Tudo, a gente não sabe tudo. Foi com o Jefferson. Porque eu trabalhava na imobiliária ali ao lado da Pão.com e eles tomavam café ali, né? Tinha empresa ali pertinho, tinha um ponto ali. E aí, como parceiro, o início da H, a gente se conheceu antes da H até, né? Foi antes do nosso relacionamento. Mas aquela visita do construtor à imobiliária, que é muito importante. Hoje se perdeu muito isso e eu vejo uma importância muito, muito grande nisso. E por vezes ele parava e a gente conversava, às vezes conversas rápidas, só negócios, né? Só produtos. E aí, com o passar do tempo, eu digo que intimidade é uma bênção. Aí alonga o cafezinho, alonga a conversa. E a gente começou a entrar em assuntos realmente mais pertinentes, acho que foi na pandemia mesmo. Foi iníciozinho de 2020. Ali, né? Isso. Então, na pandemia, muitos assuntos que tinham sido esquecidos pela humanidade começaram a vir à tona. Como uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, a espiritualidade. Aquilo começou a vir, porque as pessoas começaram a sentir o quê? Desespero, angústia, medo, insegurança. E eu sempre digo que o dinheiro, ele é segurança até que não venha qualquer tipo de crise. Aí as pessoas se sentem seguras nele. Depois, quando abala um pouco, tudo é abalado na vida da pessoa, não só essa área. E foi o que começou a acontecer ali. E eu me lembro que um dia o Jefferson sentou na minha frente e disse assim para mim, olhou bem nos meus olhos e disse assim, para você não é surpresa nada disso, né? E eu disse, não é nada disso, porque a Bíblia relata tudo, né? Não existe livro com a escrita mais antiga e com maior atualidade que o jornal de amanhã. Eu só fui perguntar para ela, eu comecei a ler a Bíblia, mas eu comecei por Apocalipse. Não seria diferente vindo do Jeff, né, Vivi? Foi. Já quero dominante, né? Já quero saber o final. Peraí, como é que vai terminar isso aqui, né? Qual é o resultado de tudo isso, né? E aí foi um tempo para depois conhecer a Vivian. A Vivian eu vim conhecer já, vocês 2023. Já estavam aqui, né? Vocês já estavam aqui. Porque eu fui pro Legendários. Foi depois da montanha. Foi depois da montanha. Aí eu pedi pra Gil começar a vir. Tentar puxar a Vivi pra ir pro café e tal, enfim. Nós conversávamos bem negócios, assim, mas entrávamos pouco na nossa... Né, porque... A Vivian tinha uma agenda sem espaço nenhum. Sim ou não? E eu conheci a Vivian como ela era conhecida, ela ficou sabendo depois, mas no meio da corretagem como uma workaholic, né? Só sabia encher gente, trabalhar. Então, eu não sentia a liberdade dessa abertura também, por conta da agenda dela. Tu tentava se encaixar na agenda ali. Isso, a gente ia
né? Espírito Santo dava um jeito Dava ali. um jeitinho. Mas logo depois que realmente houve muitas perguntas desafiadoras, muito desafiadoras, a Vivian é sempre desafiadora, a gente começou a gerar essa bendita intimidade. E aí a Vivian começou realmente no Café com Propósito. Então, dos 10 anos de H-Living, tu caminha aí conosco uns 6 anos. 6 Bem anos com o próximo. Jeff, né? 6 anos que vocês se conheceram. Lembro da gente conversar pouco na rua do escritório, né? De se ver bem aleatoriamente, assim. E a gente veio a conversar mais realmente quando a H-Living já estava nessa estrutura aqui. Exatamente. Isso. E muitas visitas, muitos cafés, e agora muito Café com Propósito. E foi muitos cafés mesmo. Eu me lembro que às vezes as pessoas não vão compreender bem a minha fala aqui, né? Mas ok, não tem problema. Por muitas vezes o Espírito Santo me convergia para cá. Literalmente ele mudava o meu caminho e eu vinha parar aqui. Despretensiosa, sem marcar agenda. E não teve uma vez que eu recebi um não da Vivian, porque aquele momento não estava preparado por ela, não estava preparado na minha agenda, mas estava preparado pelo céu. E ela tinha o tempo livre para poder me receber, e Deus foi fazendo coisas lindas. E com o Jeff também aconteceu algumas vezes. Isso é uma construção, forma. de fato, Isso né? é uma a construção de construção. relacionamento, Isso. que é onde a H quer chegar, né? E olha que pra Vivi sair da agenda dela, do alinhamento, de tudo que ela já planejou pra ela sair, ó... É Só verdade, Deus Giovana. na causa Só mesmo. Deus. É o céu mesmo se movendo. Mas é lindo quando nós podemos viver uma vida movido pelo céu. Eu tenho um tema na minha vida, eu e meu marido, né? A gente vive movidos pela eternidade. E desde que eu cheguei nessa cidade, uma das minhas orações era: Deus, não me deixe entrar no ritmo desta cidade. Eu não queria entrar no ritmo. Eu sabia que essa cidade é abençoada, essa cidade é próspera, essa cidade é uma cidade de oportunidades, mas eu não queria o ritmo dela para mim, porque eu tinha vindo de um ritmo assim, né? A Vivian é prova. Quando ela engravidou, né, da Eloá. Da Eloá, a gente conversou mais, a gente já conversava mais. Sim. Eu comentava muito isso com ela, né? Separe o tempo para maternidade, separe o tempo. Por quê? Porque eu estava falando de algo que eu não tinha vivido. Então, eu já tinha vivido, eu já tinha tido a agenda que ela tinha, eu já tinha passado essa vida sem tempo. E eu vim para cá, eu não queria entrar nisso, por mais que tudo proporcionava entrar nisso. E Deus sempre foi muito maravilhoso comigo, né? E eu sempre trabalhei muito a minha mente também em relação aos negócios. No primeiro ano eu fui uma corretora muito ansiosa. Eu acho que talvez algum corretor aqui vai Alguém se identificar comigo aqui. Né? A ansiedade de você deitar na cama e os negócios ficarem passando assim pela sua cabeça. Como ligar um cliente ao outro, como fechar um negócio. E foi um ano assim. Até que um dia eu disse: eu não vim para cá para viver isto. Né? Eu vou viver o trabalho no trabalho, eu vou viver a minha família, a minha casa. Eu ainda tinha as crianças, eu vim pra cá, o Mário Rogério tinha 8 anos, a Maria Luísa ia fazer 8, o Mário 10, algo assim, Então eles eram crianças ainda, precisavam do tempo da mãe. Aliás, eles precisam até hoje, né? Filhos sempre precisam de nós e nós deles. Mas eu falava muito isso. E eu decidi parar, eu disse: eu não vou viver isso. Não vou viver. E eu também nunca fiz a minha administração financeira contando com a comissão que estava para chegar e nem com o negócio que eu estava atendendo. E isso foi também sempre muito maravilhoso. E nessa história de 10 anos da H, né? Tu que acompanhou, então, toda essa trajetória, tu viu a H mudar no meio do caminho, muito. Né? E nesse meio do caminho, a H muda e tu faz uma das vendas mais importantes da tua vida. Conta Sim. como foi. Foi com a H, né? Sim. Foi com a H-Living, né? Participei dessa história. Então, quando você confia realmente numa parceria, eu penso que o que você vai trazer para cá não é somente o seu investimento, mas a sua família, né? E eu trouxe uma das joias mais preciosas que eu tenho na minha vida para dentro da H-Living, que é o meu filho. Então, foi esse ano
Em janeiro, o meu filho investiu no seu primeiro imóvel aos 25 anos. Isso para uma mãe é orgulho, né? Aqui na H-Living. E eu me lembro que ele falou assim para mim: mãe, nesse quesito, o que você me falar é lei. Ele, para quem conhece, sabe que ele é muito eclético, né? Muito inteligente, estuda muitas possibilidades, muito dos números. Mas ele disse: nesse quesito, eu sei que o que você falar, eu vou fazer, né? E eu não tive dúvida nenhuma de onde colocar ele para estudar as possibilidades que haviam. Não foi possibilidades de construtoras na época, foi possibilidades de negócios dentro da H-Living. Eu senti a confiança de colocar ele aqui. Ele te honrou e tu honrou a parceria aí, né, dessa construção do Jéssica Vive. Sabe que para nós, o corretor, quando ele compra o imóvel, ele já vem com uma certa chancela, né? Não, eu comprei aqui. Isso. Né? E nesse caso, não foi a Gil que comprou diretamente. Ela trouxe o filho dela, que estava comprando o primeiro imóvel, né? Fazendo o primeiro investimento, né? E olha a responsabilidade da Gil com relação a isso, né? Existe toda uma questão responsabilidade aqui e uma outra responsabilidade pela orientação maternal ali, né? Exatamente, né? Que tu tem ali, né? E para nós isso é muito gratificante, porque isso a gente sabe que hoje o mercado imobiliário, ele é um mercado de oportunidades, né? Só que tem que estar bem decidido a fechar os olhos ao que neste momento parece uma oportunidade, né, para o que realmente é a oportunidade. Eu costumo falar que o mercado imobiliário, ele não tem milagre. Exatamente. Porque o preço do cimento para a H-Living vai ser o mesmo preço do cimento para outra construtora grande, talvez com 3, 5% de diferença. O ferro, a mesma coisa. Então, o preço de construção ele é o mesmo, quase que para todo mundo. Uma margem de negociação de 5%, vamos falar assim. Então, não existe como você ver alguns projetos saindo com preços totalmente distantes do mercado, né? Exatamente. Então, e quando temos parceiros e amigos que, né, não, eu acredito aqui, eu vou investir aqui, eu vou trazer o meu filho, eu vou trazer meu pai, eu vou trazer meu amigo, eu vou investir aqui, né? Para nós, na verdade, é a chancela de que, não, nós estamos no caminho certo. Isso. Exatamente. Isso é muito gratificante. E como que é para você ver os frutos de sementes que você plantou lá atrás na H-Living, não no mundo dos negócios, no mundo espiritual? Então, antes de vir para cá, estava justamente fazendo uma entrevista para o curso que vocês acabaram de se formar, né? Do curso Casados para Sempre, a próxima turma que começa na segunda quinzena de agosto. Já fiz também. É verdade, Giz, né? Alunos formados aqui. Meu diploma. Com a mesma prof. E nós saímos dali, para quem conhece Colombo, como ele saiu dali, quem sabe? Como que ele saiu? Chorando. Quem conhece Colombo, ele saiu dali chorando e sem palavras. E ele disse: amor, uma entrevista, a gente sai assim, de ver o fruto, porque tinha o casal que vai ser auxiliar dessa turma, um casal que já está dando fruto. Então, se você me perguntar como eu definiria isso em palavras, eu não tenho palavras para definir. Eu digo que o ser humano ele foi gerado por Deus para ser família com Deus e para servir. E é tão para servir que ele foi gerado que Jesus, na sua última oportunidade de ensino que ele teve, antes de ir à cruz, ele ensinou o quê? Servir. Foi a noite que foi a última Páscoa e a primeira ceia. E foi onde ele lavou os pés dos discípulos e ele ensinou ali o servir. Então, o ser humano ele só é completo quando ele serve.
Agora, você pode servir em algo que logo se acaba, ou você pode servir em algo que é eterno. Então, quando você serve no que é eterno, não tem palavras que definem o que você sente. É algo... Realizou-se a missão que Deus quer na Terra. Deus quer que seja feito. Então, nunca as passagens do Jefferson e tua foram em vão na frente ali. Nem a minha presença naquele lugar foi em vão, porque a Gi foi encontrada naquele lugar também. E num momento de muita dor na minha vida, um momento muito difícil. Eu estava saindo do luto do meu filho, né, em 2018. Então, a Gi, a gente tem uma caminhada desde 2018. Faz tempo, né, Giovana? Faz. Entregou nossa idade. E ali a Gi foi encontrada naquele lugar. Então, a minha permanência naquele lugar, que foram 9 anos e meio, também não foi em vão. E eu também creio que talvez não foi exatamente eu que semeei essa semente. A gente aí não conversou sobre isso, né? Aqui não fui eu que semeei. Eu reguei e colhi essa semente, né? E aqui eu não sei se realmente fui eu que semeei. A gente ainda não conversou profundamente o início de toda a história de vocês, né? Mas eu tenho certeza que eu reguei essa semente. Reguei com oração, reguei com palavras, reguei com amor. E hoje vocês desfrutam de uma vida com Deus que eu penso que vocês nunca imaginavam que poderia ser dessa forma que vocês estão hoje. Através da tua vida, eu conheci um Deus de intimidade, não um Deus de formalidade. E é muito interessante a nossa história, porque 6 anos, e a gente foi ver, não era sobre vendas, não era sobre business, né? Por mais que você tinha um contato maior com o Jeff, mas daí, ok, vamos lá, 3 anos em contato comigo, por exemplo, né? Não era vir aqui para falar sobre propostas, sobre negócios, sobre projetos. Era um projeto do céu, né? Era um projeto do céu. Era um projeto do céu. No qual... E muito confronto, né, amiga? Muito confronto. Mas você foi muito usada, você foi muito instrumento para que Deus chegasse até... Você nos ensinou a orar consagrando a empresa a Deus. E é muito impactante pensar que através da sua vida você impactou empresários, que impactaram várias pessoas que trabalham com eles. E assim o ecossistema, a rede de pessoas que foram impactadas se tornou cada vez maior. E então, sim, você é bênção na nossa vida, pessoal, profissional. E a gente não pode deixar de falar isso, porque sim, existe a Giovana como corretora de imóveis, sim, existe a Galiving construtora, né? Mas por trás disso existem as pessoas que aqui estão. E a gente sabe que a gente nunca conhece os planos de Deus, a gente não sabe quais são, mas a gente sabe que eles são realmente infinitamente maiores e melhores que os nossos. E conhecendo meu marido voltado a resultados, como ele mesmo falou antes sobre resultado, eu fico até imaginando assim, como será, né? A Gil ia, tomava café com ele, conversava, mas não era venda fechada, definitivo, VGV e tudo mais. Era o VGV do Augusto Cury. Era sobre vida, sobre o valor geral de vida. E era muito interessante porque quando o Jeff conversava contigo, depois ele sempre vinha e falava para mim algo. E me deixava muito curiosa em relação a estar contigo, a estar na tua presença, a aprender mais sobre Deus através da sua vida. E de fato. Porque a agenda não deixava, né? Não, essa da agenda é sério, gente. Essa da agenda é muito séria. Eu acho que a Vivian tem toda a autoridade para falar sobre prioridades e emergências. Viu, Gil? Acho que a gente pode lançar o próximo, como que fala? Esse é o nosso último episódio, né, dessa série comemorativa, mas a gente poderia continuar os podcasts aí, ó. Ela tem temas a trazer aqui para as mulheres corretoras do mercado. Você falou muito desse negócio de agenda, que fique claro, eu era sim workaholic, eu fui workaholic, eu aprendi a ser validada pelo fazer. Isso. Então eu fui uma criança que eu aprendia a receber elogio quando eu fazia algo. Então eu aprendi a ser uma fazedora.
E eu ouvi a minha infância inteira que eu só teria algo se eu prosperasse, que eu não poderia depender de homem nenhum, que eu tinha que realmente ter uma independência financeira, que eu tinha que ter as minhas coisas. Então, óbvio que a minha agenda era fechada para o trabalho. E aí a gente se conectou, né? No trabalho. No trabalho, exatamente. A gente se conectou no trabalho e viramos 2 fazedores, né? Trabalhando. Sempre pensando em prosperar, sempre pensando na nossa qualidade de vida. A gente gostava de trabalhar, ir para bons restaurantes e viajar, né? Era o que a gente gostava muito de fazer. E Quando a gente estava investir. trabalhando, a gente estava... Mas olha que interessante. Não é que deu errado, deu certo. Até quando daria certo? Porque eu sempre faço essa pergunta. Ok, dá certo e está dando certo. Nós trabalhamos com casais há mais de 10 anos. É verdade. Até quando vai dar certo? Porque nesses 10 anos trabalhando com casais, a gente viu muitas histórias que começam bem, ficam bem por um tempo, mas não conseguem permanecer bem. Porque não há emocional que suporte esse ritmo por uma vida toda. 2 emocionais iguais no mesmo ritmo a vida toda. Aí vem os filhos. Aí não é só os seus emocionais, é os emocionais dos filhos. Quem suporta isso por tanto tempo? Então, uma das coisas que Deus tem me levado dentro da minha própria profissão, na corretagem, e eu sei que eu estou na corretagem ainda porque é assim que Deus quer. Eu já tive essa prova e a Gi é a prova desta prova. Ela estava na sala, né, o dia que aconteceu isso. Então, eu sei que ainda Deus tem muito a fazer nessa profissão, porque enquanto eu estou atendendo as pessoas, eu sempre digo que é muito desafiador encontrar um lar para alguém que ainda não é um lar para si mesmo. É confusa, ela está confusa, então ela não consegue tomar a decisão. Um dia ela quer uma coisa, outro dia ela quer outra, porque ela não é um lar para ela mesma. Como ela vai encontrar um lar para si? Mas sabe que é interessante porque eu sempre tive muita curiosidade sobre autoconhecimento. E então eu sempre gostei de ler sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade, entender que eu era o resultado das minhas ações e isso conduzia muito, né, a minha vida. Então eu sabia que se eu me cuidasse, se eu me alimentasse, se eu prosperasse, se sabia que tudo ia ter resultados positivos e Deus era um cara que estava lá bem legal. Eu não mato, eu não roubo, eu faço bem para as pessoas, tá tudo certo e, né, Pai Nosso, né, tá tudo certo. Mas a partir do momento que você começou a ministrar na nossa vida com um Deus de intimidade, a falar e a tirar umas dúvidas que eu tinha muito inquietas no meu coração, de uma maneira muito leve, muito prática, e eu comecei a ter fome e sede desse relacionamento. E aí tudo parece que criou sentido de uma maneira muito diferente. Porque é como se eu tivesse vontade de falar de Deus a todo momento e entendesse que tudo está acontecendo por Deus e parece a aleluiada da vez, né? A aleluiada da vez foi bom. Exatamente. E é muito bom, é muito, muito, muito bom, porque a gente sabe que é aquilo que tu falou, até quando que esse tipo de relacionamento ia levar, né? A gente tá há 20 anos juntos. Então, até quando que a gente ia continuar nesse ritmo? Quando a gente já estava há 15 anos junto, que chegou a nossa filha. E ali, uma bênção de Deus, que hoje eu entendo que é uma bênção de Deus, é ali que fragilizou totalmente o relacionamento. Mas aí, como tu estava falando, dois fazedores andando e fazendo, prosperando, conquistando, e tá tudo bem, né? Só que daí quando chegou uma terceira pessoa que dependia totalmente dos dois, aí foi quando rompeu, né? Foi quando a gente... E agora? E agora? Deus falou, agora vocês vão para outro nível. Só que vocês têm que querer ir para outro nível. Né? E a gente fazendo. E a empresa acontecendo. E muitas coisas, às vezes, a gente não entendia. Só que estava tudo desorganizado. A gente estava disfuncional. Eu estava disfuncional comigo mesmo. Vive disfuncional com ela mesmo.
nós disfuncionar um com o outro e tinha uma terceira pessoa agora, como que nós seríamos pais de uma criança, sendo que estava tudo disfuncional? Só que a gente só consegue enxergar isso hoje. Você enxerga hoje, basicamente, né? obviamente. Porque quando tu tá vivendo aquele cenário, quando tu tá dentro da ilha, tu não vê a ilha como ela é. Tu acredita que tu tá dando o teu melhor e tá fazendo o melhor. E como está dando o resultado, Exatamente. os números estão aparecendo, Positivos. você acha que está tudo E ok. aí você começa a ouvir estatísticas dizendo, nossa, é muito comum, a maioria dos casais se separam no primeiro ano de uma criança, quando os casais estavam muito Pra tempo... confortar, né? Aham, e aí várias pessoas começam a te falar isso. E aí você começa a ver casais que estavam 10 anos juntos, tiveram filhos, se separaram. Daí tu, nossa, mas isso acontece. E aí quando vê você tá indo pelo aquele labirinto, É normal, né? tá sendo Só é Quando como... se normal. torna natural. É normal. Só que não é normal. Porque hoje a gente sabe que o maior propósito de Deus para a vida de uma pessoa é a família. E a gente recebeu uma bênção naquele momento que fragilizou totalmente o relacionamento, mas por quê? A gente não estava caminhando com Deus. Porque vamos lá. Porque era de fora. Tudo acontecia de fora. Não era de dentro para fora. Eram fazedores de fora. Agora, dentro não olhava. Eu digo que as pessoas, elas não olham para dentro e elas, às vezes, não querem nem parar para olhar. Do medo que elas têm do que vão enxergar. Então, elas preferem ficar no ambiente ali do fazedor, porque está funcionando, está dando certo, os números estão acontecendo e exteriormente a sociedade está vendo o que uma vida perfeita e próspera. E ó, aprova totalmente. Não, vocês são um casal perfeito. Mas, ô Gil, e tu sabe que é uma coisa que a gente tem falado muito, né? Principalmente nas nossas reuniões de equipe, sobre ser um ser humano melhor. E não como algo supérfluo, mas sim na essência, porque assim, ó, tu imagina, as empresas, o que elas pedem? Que tu seja um profissional melhor. Um capital. Gi, seja uma profissional melhor. E tu tem que desempenhar, tu tem que vender, tu tem que trazer corretor, seja só uma profissional melhor. Como tu tá em outras áreas, não estão nem aí. E nós entendemos, né, claro que essa caminhada espiritual, essa caminhada de evolução, de entender que todo conhecimento vem do alto e não só da terra, principalmente do alto, fez com que a gente entendesse que não tem como a pessoa ser uma excelente profissional se ela não é uma excelente esposa, se ela não é uma excelente filha, se ela não é um excelente amigo, um excelente em todas as suas áreas. Por quê? Ela vai ser disfuncional. Então, por isso que quanto mais equilibrado, tu pode até ser um 7 em tudo, buscando ser um 8 para que possa buscar ser um 9, mas tem que ser equilibrado, né? Quando tu é um melhor profissional, tu vai ser um melhor pai, tu vai ser um melhor marido, tu vai ser um melhor amigo e assim por diante. Mas você falou uma palavra muito importante, essência. Quando nós nos aproximamos de Deus, porque foi o que você foi buscar na minha mesa. Você via em mim Deus, porque senão você não tinha sentado na minha frente para falar sobre a Bíblia. Então eu sempre digo e oro, minha oração é essa, que vejam Jesus em mim, para que venham até mim tirar essa dúvida. Eu quero que as pessoas venham mesmo falar dessa dúvida. Quando você começa a se aproximar de Deus, Ele é o seu Criador. Ele sabe exatamente como te fez e o que colocou em você. Então, quando você começa a se aproximar-se de Deus, você vai voltando à sua essência. E não a essência do pós-Adão e Eva, a pós-pecado de Adão e Eva. A essência antes disso. O verdadeiro jardim do Éden. Quem Deus nos criou para ser e para viver. E aí, é claro, como essa essência nossa é sermos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus amoroso, longânimo, paciente, perdoador. Nós vamos voltar a essa essência, longânimos, pacientes, perdoadores. E aí, os nossos relacionamentos vão mudar. Nosso relacionamento com o trabalho vai mudar. O relacionamento da empresa com o colaborador muda totalmente, porque não é mais só me traga números, é como está você em sua essência.
E nós, na nossa verdadeira essência, claro que nós somos produtivos. Porque o que Deus nos deu para fazer lá no Éden foi justamente o quê? Cuidar, proteger e prosperar. Progredir aquilo que ele tinha criado para mais. Então, nós voltando à nossa essência, é claro que nós vamos ser produtivos na Terra. Mas não só para a Terra, mas para a eternidade. Então, hoje, como corretora, não sou só produtiva na Terra, mas eu sou produtiva para a eternidade. Vocês tornaram-se não só produtivos para a Terra, mas produtivos para a eternidade. E aí vocês se tornam completos. Vocês se sentem completos. Nessa completude, vocês educam filhas sendo completos. Então, a família se torna completa. É outra vivência na Terra. Deus não nos criou para viver sempre na Terra. Ele tem uma vida eterna, mas Ele nos dá a oportunidade de viver mais completos na Terra. Como essa presença, né, de Deus na vida, ela vai tirando e ela vai esvaziando você de você mesmo, né? Completamente, né? Porque eu nunca me enxerguei um egoísta. Nunca me enxerguei um egoísta. Só que hoje eu olho pro meu eu antigo e falo, cara, como eu era egoísta. Como eu só olhava para mim. Né? Só que isso é a presença do quê? É a presença de Deus, que não tem como não tem como tu enxergar essas coisas se tu não mudar o teu eu interno. Se não mudar, voltar a tua essência para aquilo que tu falou, voltar a tua essência lá para trás. Buscar a presença do Senhor, buscar a presença do Espírito Santo, e entender o que Jesus Cristo passou por nós, né? Ah, mas o que isso tem a ver com o negócio? Tudo. Tudo. Exatamente tudo. Né? Porque tem negócio próspero que não está conectado? Tem, tu mesmo comenta, tem. Mas ali vai ter fragilidade. Ali, não estou dizendo que nós somos perfeitos. Não. Né? Longe da perfeição. Estamos sendo aperfeiçoados dia a dia. Exatamente. Só que a gente não se frustra e a gente não sofre por antecedência. Exatamente. A gente não sofre com o que passou. Né? E isso faz com que nós não perecemos o nosso corpo, né? E essa é a grande sacada de você aceitar, né, a Jesus, e aceitar que Deus, ele é superior a tudo que tu tem na tua vida. Quando tu entende que tudo que tu acha que é teu, tu entende que aquilo é passageiro, cara, eu tô com 43 anos, sei lá, talvez mais uns 100 anos, vou estar por... Nossa, tá preparado? Mas assim, ó, talvez Bora, daqui a 40 anos, se eu estiver aqui ainda, se eu não estiver, isso aqui vai estar na mão de outra pessoa. O carro vai estar na mão de outra pessoa, os apartamentos que a gente construiu vai estar na mão de outras pessoas, o dinheiro que hoje está conosco vai estar na mão de outra pessoa. Não é nada nosso. E a partir desse momento, tu começa a entender primeiro o que faz sentido para ti na tua vida, só que é uma batalha. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade com as minhas filhas, eu sei que eu tenho uma responsabilidade com ela, que foi a esposa que Deus me deu, eu sei. Ah, mas agora que eu sei, tá fácil? Não, pelo contrário. Tá mais difícil ainda, porque agora eu sei da minha responsabilidade. Se eu não soubesse, eu ia pagar o preço, mas ia pagar o preço da ignorância. Sim. Né? Agora eu sei que ela é a filha do Senhor, e Ele vai me cobrar pelo que eu tô fazendo com ela. Minhas filhas são herança dele. Ele vai me cobrar. Tá, mas Jefferson, o que isso tem a ver com o negócio? Tudo. Equilíbrio, paz de espírito. Né? E é a busca por realmente entender todo o que Deus quer para ti, né? Todo o propósito que Ele tem para tua vida. Né? Aí vai colocar o bem-estar, né? A Galivin trabalha muito com o bem-estar. Com o estar bem. Como eu vou estar bem no corpo se a minha alma está adoecida porque eu nem lembro que eu tenho um espírito? É uma das falas que a Vivi ouviu lá no começo, foi essa, né? Então, primeiro eu preciso que o meu espírito seja ressuscitado, porque a Bíblia diz que ou ele é de Deus ou ele está morto. Então, a primeira coisa, eu preciso ter o meu espírito
ressuscitado, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Por fé. Se for querer explicação lógica aqui, nós não teremos, mas por fé. Ele ressuscitado, ele tem sede e fome, você falou antes, de Deus. Com sede e fome de Deus, ele leva a alma a inclinar-se para as coisas de Deus, ou seja, a alma onde estão nossos desejos e vontades, vai querer saber mais de Deus, vai ter mais fome e sede dele. Nessa busca, sede e fome de Deus, eu vou começar a viver na essência que Deus me criou, eu vou tratar bem o meu corpo. Então eu trago a saúde para o corpo, aí eu tenho bem-estar, aí eu vivo bem, aí eu estou bem. A questão é que a maioria das pessoas dedicam a maior parte do tempo para o seu corpo, dão uma mínima importância para suas emoções, e o espírito ele não existe. Uma hora a conta chega. Ou chega emocionalmente levando para depressão, ou chega fisicamente levando para doença. Isso dá um baita corte, hein? Porque isso é muito forte. Isso é muito forte. Quando a gente tem consciência disso, é assim como o Jeff falou, é uma responsabilidade maior. Uma responsabilidade muito maior, não é... Até tem aquela brincadeira, né? Quando a gente achava assim, achava que minha vida ia com Cristo ia ser mais umas ifaetês, né? Aí, de repente, você tá assim, meu Deus do céu, mas parece que eu tropecei e já pequei. Parece, né? Aí você entra num cenário de que não, volta, perdoa, pai, não é para esse caminho que eu quero ir, volta. E realmente, o bem-estar, a qualidade de vida, o você se sentir cheio. Completo. A completude. Porque todo homem tem, né, um vazio dentro de si, que só pode ser preenchido. Por Deus. Mas você sabe que esses caminhos tortuosos, né? A gente fala... Todo mundo já ouviu essa frase, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas, né? E cara... E nunca fez tanto sentido para mim uma palavra que eu li sobre Jesus ser a pedra angular, né? A pedra de esquina. Né? Ele é a pedra angular. Ele vai te dar o caminho, ele vai te dar o norte, ele vai te dar o alinhamento. Ou seja, qual é o caminho, o norte, o alinhamento? É reto. Quem é que faz torto? Somos nós. Aí quando tu vai... Nosso orgulho, nosso tu vai egoísmo. tortuando, né? Vai dando as voltas, né? Daí Deus vem. Não é por aí, meu filho. Por aqui. Aí tu tem que pegar aquela tortuosidade toda e alinhar ela. Aí o desespero bate, né? Porque tá saindo tudo do teu controle. Né? Sobre isso. O podcast de hoje é sobre isso. Tirar o controle da minha mão. Entendeu? Né? Me passa o roteiro, não tem roteiro. Ok. Passou bem. Bora lá. Sai do controle. Mas sabe o que é bem interessante quanto a tudo isso? Porque às vezes as pessoas ouvem sobre Jesus e começam a colocar certas dificuldades, né? O mais interessante de tudo isso que nós falamos aqui é que nós recebemos um expert em andar em retidão com o Senhor, que é o Espírito Santo. E por termos recebido Ele, conseguimos permanecer no caminho, como diz Efésios 2:10, que Deus de antemão já preparou para caminharmos nele. E são caminhos de quê? De boas obras. Nossas? Não. Já do Senhor, já estão completas. Já estão completas. Então, o último Café com Propósito, a gente falou, caminhe como vencedora. Porque Cristo já venceu, então existem duas linhas na cruz. Ou você não vai passar porque Cristo já passou por você todas as coisas, ou se você passar, você já passa como vencedor, porque ele já venceu elas. Então o Espírito Santo nos facilita a permanecer nesse caminho de retidão, porque por nós mesmos nós entraríamos na mesma batalha sem Deus, de tentar acertar. Sempre. Não, com o Espírito Santo nós estamos sendo alinhados para permanecer certos. Não é todo o nosso esforço, mas ele é nosso auxiliador. Porque senão nós morreríamos na praia de novo. Ô Gil,
Eu só ia dar Pode complementar, então. Não, pode concluir. Tu comentou sobre permanecer, né? E a gente sabe que o mercado imobiliário da nossa região ele é um mercado realmente muito promissor, é um mercado abundante, é um mercado próspero, é um mercado de oportunidades, né? E certamente tem muitas pessoas que vão nos assistir que querem entender um pouco mais sobre como é caminhar com Cristo, sobre como é fazer negócios com princípios alinhados, com valores alinhados, né? Então, tu já vem numa caminhada muito longa, né? Tu já começou a corretagem já com os teus valores e princípios bem definidos. E qual é o conselho que tu daria para quem está hoje assistindo o nosso podcast, que talvez achou que nós ia aqui dar a receita mágica do mercado imobiliário, né? E ele tá tendo aqui Me ajuda aí. Coração ministrado. Pode ser uma ministração aqui, né? Não trabalhe pelo dinheiro. Não esteja com as pessoas pelos honorários. Esse é o meu segredo. Enquanto eu estou com as pessoas, com as famílias, atendendo, elas falam para mim, você pouco está se importando com a comissão, né? Elas sentem isso, porque eu me envolvo tanto que eu tenho histórias que em 3 dias de atendimento, eu estava atendendo um senhor com um genro. Ele contou tanto a vida dele que na outra semana eu fui tomar um café com a filha dele e disse, não, o meu pai não contou isso para você. Ninguém de fora da família sabe dessa nossa dor. Como que uma pessoa em 3 dias vai contar para mim, corretora de imóveis, que na cabeça das pessoas o corretor de imóveis só quer o teu dinheiro, uma dor que só a família sabia. Então, realmente se importe com quem está à sua frente. Dedique a quem está na sua frente, por quem a pessoa é, não pelo que a pessoa tem. Se eu for fazer um podcast com a história das minhas vendas, elas todas são sobrenaturais. Se alguém quiser saber, só bota ali embaixo nos comentários, tá? Eu quero saber. A gente faz um podcast com a Gil só com essas histórias. Todas as minhas vendas são sobrenaturais. Eu não posso dizer uma venda minha que é natural de mercado imobiliário. Não é. Já participei de algumas. A Gia é uma testemunha imensa disso. Ou participou ativamente, ou ouviu eu chegar lá chorando, contando. Vamos orar, amiga. Ai, amiga, e olha, e todas as minhas histórias, eu tive poucos clientes que passaram, sabe aquele cliente que passa, compra, some e vai embora? Eu tive poucas dessas histórias, algumas que são parcerias. A maioria dos clientes estão na minha vida até hoje, fazem parte, é família, Mas até amigos. esses que passam e saem, é provisão de Deus. Eu também. Às vezes é a brecha que tu estava pedindo para Deus, né? Para ter ali, né? E o que eu só queria aqui perguntar para vocês, já que a gente falou tanto sobre família, sobre a tendência que está vindo, o que vocês pensam do mercado aqui, já para a gente ir encerrando? As novas famílias que têm vindo, elas têm reduzido? Como que o mercado vai lidar com isso? Como que espiritualmente, dentro dos empreendimentos, a gente vai botar para que eles se sintam bem, para que eles não sofram as dores que a gente falou, emocionais, né? Que a gente tem o Dr. Augusto Cury também fala muito sobre isso. E daí levando ainda para a área espiritual, né? Chegando a pontos ali de suicídio que tu falou, né? Então, isso é uma preocupação que a Galivin tem, é uma defesa que a gente trabalha bastante, né? Que não empilhamos mais os tijolos, né? Que é esse nosso episódio de hoje, né? O que vocês podem conduzir com a gente? Antes do Jeff e a Vivi entrar e falar que são, né, doutores no assunto, eu quero colocar como eu vejo a Galivin entrando nesse mercado, né? Dentro dos empreendimentos que vocês têm nos apresentado para colocar no mercado. Dos que estão para vir, né? Os que estão para vir, os que estão em andamento, né? Como é o caso do próprio Atlântia. O que eles têm trazido já dentro dos empreendimentos já faz a diferença. Já faz toda a diferença, né? O Augusto Cury vem com a contemplação do belo, tudo, mas você trazer no espaço a contemplação,
no espaço, espaços diferentes de contemplação. Tirar espaços que poderiam ser vendidos, Isso. né? Ter preço e botar Exatamente. isso pro bem-estar, né? Exatamente. Quer ver? Eu vou colocar um detalhe bem pequeno aqui. Pequenininho mesmo, mas para mim faz toda a diferença. Que é a abertura do chuveiro Invertido. invertido. O meu marido trabalha com isso, vocês sabem disso, né? Ele disse, isso aumenta o custo da obra e dá uma trabalheira. Eu disse, agora, eu falei, tu me fez eu me apaixonar um pouquinho mais pela Galívia, eu falei pra ele, porque se tu me diz que dá uma trabalheira e aumenta o custo, é porque realmente você está olhando o ser humano. E isso já foi tema de conferências internacionais de negócios, agora do ano de 2024. Comece a olhar o ser humano de dentro para fora. Porque quando você preenche com uma necessidade imobiliária, vamos lá, da construção civil, quando você preenche de dentro para fora, a aquisição passa de ser passageira. Porque você conquista e adquire algo que te traz satisfação mais prolongada. Não é só um adquirir por adquirir. Não é a emoção da assinatura do contrato. Não é aquisição imediata. É uma satisfação prolongada, porque foi de dentro para fora. Você atingiu algo a mais. E eu vejo isso em vocês. Atingindo algo a mais, de dentro para fora, trazendo a transformação. E o mais legal é tu levar o cliente, por exemplo, nós temos obras prontas que a gente leva, eu faço questão de abrir o chuveiro. E daí eu olho quando o corretor leva o cliente, eu olho pro cliente e falo assim, olha só. Então a pessoa sente que aquilo realmente é um carinho, né? É um pequeno detalhe. Mas aí é que tá. É o carinho, né? Mas aí, Gil, quando a gente fala em neuroarquitetura, arquitetura sensorial, bem-estar, as pessoas acham que é inventar a roda, as pessoas acham que, uau, o que vai vir? Vai vir um prédio todo fechado em verde, porque... Não, porque nós temos responsabilidades com quem vai morar lá também. O que é? É tu projetar aberturas que vão te dar mais visibilidade que seja para a cidade. Se ele tem uma vista bonita para a cidade, conexão visual. O ser humano precisa ver o que tem na frente. Ele precisa saber o que está acontecendo no mundo lá fora. As pessoas, quando elas têm contato com a luz natural, durante o dia, elas tendem a dormir melhor. Né? Nós falamos com isso no podcast com o Dr. Cadu. E são coisas simples. Não são coisas absurdas. Muitas vezes as pessoas falam a biofilia. Legal, é o verde, é a utilização do sol, do vento, ventilação, tudo. E muitas vezes fala assim, ventilação cruzada no empreendimento. Nós estamos trabalhando num projeto onde nós vamos buscar uma certificação que ninguém sabe o que é. E não vou falar agora. Com certeza. Spoiler. Ninguém sabe o que é. Gruda em nós que eu te conto. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com isso. Porque não é palpável ainda. Só que quando elas entrarem dentro de um projeto, não é pela certificação. A certificação só vai atestar. Não, isso aqui realmente funciona de acordo com os princípios da arquitetura e tarará e tarará, tarará. Né? Mas é o fato de que aquilo ali vai fazer com que as famílias lá dentro sejam mais felizes e nem saibam por quê. Vamos começar pelo Atlântia, que vocês colocaram janelas no corredor. Uau! Eu estou andando, não é num corredor de hotel, porque eu poderia me sentir num corredor de hotel, não. Estou andando num corredor que tem iluminação. Eu consigo olhar para fora. E se tu for pensar, qualquer investidor hoje que investe o seu dinheiro na praia tem condições de comprar um ar-condicionado e pagar a conta do ar-condicionado. Mas agora, o luxo é não usar o ar-condicionado. Você falou uma coisa interessante agora. Talvez o nosso mercado de corretores está olhando muito para o investidor. Não importa isso, não importa aquilo, não importa aquilo, porque você só está comprando para revender. Sim. Ok. Uma pessoa está adquirindo e investindo para revenda. Alguém vai morar ali. Alguém vai utilizar aquele espaço. Ele vai vender para o consumidor final. Então, vai ser um lar para alguém, que nem eu disse no começo, ou para 3 dias, ou para 5, ou para meses, ou para anos. Vai ser um lar. Mas eu vejo que o grande desafio ainda é tirar da mentalidade de muitos, né, profissionais do mercado que está se vendendo apenas proteção.
é proteção dos intempéries, é proteção dos animais, e é lá que eu durmo, é lá que eu me alimento, é lá que eu cuido da minha família. Igual o tempo das cavernas, Exatamente. Que tá no livro, né, inclusive, que a gente dá para quem nos visita. Tá no livro do Marcos Araújo, que fala sobre isso aí. Tem que vir aqui sobre os metros olhar. quadrados, né? Os imóveis comuns. A nossa cidade, ela é repleta de imóveis comuns, né? E a Galiving, ela vem na contramão dos imóveis comuns. Então, quando a gente se posicionou no living, de fato, no viver, no bem-estar, no propósito, na qualidade de vida, ficou muito mais claro para nós que a gente quer entregar, sim, isso para as pessoas. Mas a gente entende que as pessoas vão dar valor, de fato, para isso quando elas puderem entrar lá. E, por exemplo, acionar o chuveiro do lado contrário sem se molhar, sem tomar aquela ducha gelada. Ou, por exemplo, não ter que ligar o chuveiro e desviar correndo para não vir a ducha gelada, né? As pessoas, quando é tangível, é mais fácil de você precificar algo, né? Infelizmente, a nossa cidade, ela fala muito sobre onde é o metro quadrado mais barato. Poxa, se você vai comprar um carro, você, de fato, vai escolher o mais barato? É sobre isso mesmo? Ou você vai se esforçar para pegar aquele que é um pouquinho melhor, que de repente vai te dar uma segurança melhor, ou vai te dar uma proteção para tua família num caso de um acidente melhor? Será mesmo que você vai olhar o carro mais barato do mercado, o celular mais barato do mercado? Por que para os imóveis a gente tem essa consciência, né, aqui no nosso mercado, de olhar para o mais barato? Onde que é o metro quadrado mais barato? Não é mais sobre o preço em si, é sobre o valor que aquele produto te entrega. Mas eu acredito que é como o Jefferson começou, né? Sobre o volume geral de vendas. É sobre o volume geral de vendas. Porque enquanto o corretor ficar pensando no quanto ele está vendendo e não no quanto ele está agregando nas famílias, a nossa profissão ela vai continuar sendo vista como ela é vista hoje, infelizmente. Eu tenho muito prazer em dizer que eu estou fazendo diferença no mercado imobiliário. Eu estou fazendo diferença há muitos anos. E por mais que diziam, eu ouvi essa frase. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu ouvi essa frase: você nunca vai ganhar dinheiro como corretora da forma que você trabalha. Eu disse para ele: então eu morrerei de fome, porque da forma que é trabalhado, eu não trabalharei. Eu construí uma forma de trabalhar. Sou a corretora mais próspera de Itapema? Não. Mas com certeza eu sou uma das que melhor dormem em Itapema. Glória a Deus por isso. Né? E eu não sei, nem no momento da minha maior dor, eu perdi o sorriso do meu rosto. Quem trabalhou e conviveu comigo nesse tempo sabe. Porque a minha alegria não vem das circunstâncias que eu estou vivendo, não vem da venda que eu fiz, não vem da venda que eu vou fazer, não vem do que eu vou construir. Ela é uma alegria que vem realmente do alto, como disse o Jeff antes, as coisas que vêm do alto. Então, eu sempre atendo todos os clientes com a mesma intensidade, com a mesma verdade, com a mesma vontade, porque não é deles que vai vir, não é eles que são meus provedores, não é eles que suprem as minhas necessidades. Eles vão ser o canal, né? Eles vão ser um canal que Deus vai abençoar. Então, se Deus quiser que seja, eu sempre digo isso para o cliente, se for através de você, a minha próxima venda será maravilhosa. Se não for, a nossa amizade também será muito bem. E o cliente se sente bem cuidado, bem recebido dessa forma. E se a gente tiver a percepção, né? Quando eu falo a gente, é o consumidor do imóvel, né? Que o imóvel ele não é só um lugar para morar, mas ele é a essência do que nós somos e do que nós queremos viver. Cara, isso muda totalmente a tua percepção de prioridades. Porque assim, a Vivica falou do carro. Antes de nós termos as nossas filhas, cara, a gente gostava de carro bacana, carro... E não tô dizendo que tá errado isso. Só que quando nasceu as meninas, opa, qual é o carro mais seguro? Qual é o carro que vai trazer segurança para nossa família? Porque a gente quis levar isso para nós, para que a gente, em uma eventualidade, a gente tá protegido. E o mais interessante é que esses dias, a mais velha, de 6 anos, ela perguntou: mamãe, papai, por que você e o papai têm um carro que tá escrito o mesmo nome atrás, né? A mesma marca. Aí eu falei: filha, porque a gente pesquisou e a gente entende que esse carro aqui é o carro que dá mais segurança para nossa família. Daí ela, já vai criando aquele senso de importância nela.
ela é importante para nós, então a gente vai atrás de segurança para manter ela protegida. Bom, né, assim como vocês protegem a família, as meninas, né, a gente também entende que todos os clientes que entram aqui, por isso que a Giovana se sente segura em ter trazido o cliente mais importante dela para a H-Living, né? E foi uma honra ter ouvido as histórias de vocês, que acrescentaram com certeza na vida de cada um que está aqui ouvindo. Queria agradecer a vocês. E assim, não chorem agora, mas eu vou dizer que a gente está encerrando o último episódio da primeira temporada, né? Se eles deixarem um joinha, Jeff, vem a segunda. Se deixar o joinha, quem sabe a gente vai pra segunda, né? Vamos lá. Vamos deixar, né? E quem sabe a gente pode começar com aquelas histórias lá de vendas e tal, isso, né? gostei. Só que tem que ter o quê? Comentário. Compartilhamento, curtida, tal, né? Então, assim, a gente quer agradecer vocês terem nos assistido no Living com H, comemorando esses 10 anos de H-Living. E é uma honra estar com os nossos CEOs aqui, que cuidam da vida da família deles, mas que cuidam também da vida de quem entra na família H-Living, a vida da Giovana, da sua família, né? Que também está aqui nessa caminhada conosco. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Até mais. Obrigada.